Olá! Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar hoje estudando as instituições políticas. Na aula passada, na nossa segunda aula, estudamos o Estado. Hoje seguimos estudando as instituições políticas, só que o governo. E de uma forma específica, o presidencialismo, tão familiar a todos nós brasileiros. Para entender o conceito de governo, é preciso ter claro o seguinte: quanto à forma, os governos podem ser parlamentaristas, como a Itália, ou presidencialistas, como o Brasil. E quanto ao regime político, podem ser democráticos ou autocráticos. Mas para começar a aula, fiquemos com a definição do italiano Norberto Bobbio. Governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma sociedade. Professor, vamos começar a aula já com a participação de um colega. É o João Carlos Brito. Qual a diferença entre Estado e governo? É comum se fazer um pouco de confusão, professor, entre o que é Estado e o que é governo? É muito comum essa confusão, mas são coisas completamente diferentes. Como nós vimos na última aula, Estado é a instituição política composta de 3 elementos essenciais de um atributo. Quais são esses elementos? População, território e governo. Todo Estado pressupõe-se que tenha população, tenha um território, né, e disponha de um governo. E um atributo que é o atributo da soberania. Por quê? Pode haver estados não soberanos que têm população, território e governo, mas não são estados independentes e, portanto, não têm atributo da soberania. Já a situação de governo é um dos componentes do Estado. É uma instituição componente do Estado. Como ela é definida? É a instituição que representa a titularidade do Estado. Todo Estado tem que ter um governo que seja seu titular. É aquele governo que é dotado do poder do monopólio da coerção legal. Isto é o governo de cada Estado. Professor, o Estado tem lá suas divisões. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É possível existir, já existiu e acontece de um governo também ter suas divisões, seu escalonamento de poderes? Existe isso? Não, o que há com relação ao governo é uma separação entre governo e administração, porque são duas coisas diferentes. O governo responde a uma pergunta, o que fazer? Né? Dentro do Estado, é o governo que responde a essa pergunta, o que fazer? E a administração, que é um órgão do governo, né, e portanto é uma especialização dentro do governo, a administração pública e a privada, isso significa que são instituições que respondem a outra pergunta, como fazer? Então, quando o governo decide o que fazer, há uma retaguarda constituída pela administração que diz como fazer, como materializar aquelas ideias, aqueles projetos, aqueles programas e aqueles princípios que o governo decide aplicar. É uma matéria um pouquinho confusa, assim, para a gente, essa coisa de diferenciação entre Estado e governo, divisão de poderes. E eu trago também a dúvida da Janaína de Oliveira. Qual a diferença entre separar poder e delegar poder? O que acontece aqui no Brasil? Bom, no Brasil, como em outros regimes presidencialistas, como é o nosso caso, né, o que existe é o princípio da separação de poderes. Os 3 poderes do Estado são, usualmente, em todas as nações modernas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Portanto, veja que há uma especialização de funções. Mas não só isso, dentro do Estado há outra divisão. Se o Estado é unitário, né, faz-se uma divisão espacial do poder. Se o Estado é federado, também se faz essa divisão especial. O caso do Brasil, que é uma federação, nós temos a divisão funcional do poder, são 3 poderes separados, executivo, legislativo e judiciário, e temos uma divisão espacial do poder, o poder da União, o poder dos estados e o poder dos municípios. Isso tudo conforma um Estado federado presidencialista, como é o caso do Brasil. Parlamentarismo, presidencialismo, suas diferenças e as vantagens de um em contraposição ao outro. Só há 2 formas de governo possíveis: parlamentarismo e presidencialismo. O que os distingue? No presidencialismo há uma separação absoluta de poderes.
O titular do Poder Executivo não pode ser titular do Legislativo nem Judiciário, e assim por diante. Nem o titular do Poder Legislativo pode ser titular do Poder Executivo, a não ser, no caso do Brasil, uma circunstância muito especial. Um deputado ou um senador que pertence ao Poder Legislativo podem, eventualmente, pertencerem ao Executivo na qualidade de ministros de Estado. Então ele é um membro que se afasta do Legislativo e passa a pertencer ao Executivo. Terminada a sua tarefa, ou sendo demitido, ele é demissível por ato do presidente, ele volta ao Legislativo. No parlamentarismo, a situação é completamente inversa. Não há essa divisão absoluta de poderes. Primeiro, há uma divisão entre Estado e governo. No regime parlamentarista, o chefe do governo é também o chefe de Estado. No regime presidencialista. No regime parlamentarista, há um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado nos regimes parlamentaristas ou são o presidente da República, como é o caso da Itália, da Alemanha, ou é um monarca, como é o caso das monarquias. Na Suécia, na Inglaterra, na Espanha, etc., o chefe de Estado é o rei, o imperador, ou a rainha. E o chefe de governo é um primeiro-ministro. Este primeiro-ministro, com o seu gabinete, que forma um executivo, é uma delegação do legislativo. Quem escolhe este gabinete que constitui o executivo é o poder legislativo. Então não há essa separação que existe no presidencialismo. Vantagens do presidencialismo. Quais são as vantagens do presidencialismo? Há uma unidade de poder entre Estado e poder. No parlamentarismo não há essa unidade, é uma divisão. Um titular é chefe do Estado e o outro é chefe do governo. E os papéis são bem diferentes no parlamentarismo. Completamente diferentes no parlamentarismo. Cada um tem uma função. Do legislativo legislar, do executivo administrar e do judiciário julgar, né? Veja que é uma especialidade funcional, de diferentes funções. Ao passo que no parlamentarismo há uma delegação do parlamento que elege e escolhe o poder executivo, o presidente do Conselho de Ministros, ou também chamado de primeiro-ministro, e os seus ministros. Esse executivo é designado pela maioria parlamentar. Então veja que aí não há separação de poderes. No presidencialismo, existe uma completa e absoluta separação de poderes. O Brasil já teve lá seu tempo de parlamentarista, né, de forma do parlamentarismo como forma de nosso governo, lá no Império, e um breve momento durante a República, e voltamos a ter uma forma de governo presidencialista. Trouxe alguma vantagem para o nosso governo brasileiro, para o nosso país, para a nossa nação, esses breves momentos de um Brasil parlamentarista? Bom, aí é preciso esclarecer uma coisa. Durante o Império, né, há alguns autores que afirmam ter havido parlamentarismo durante o Império. Por que razão? Porque havia, a partir de 1847, e é preciso lembrar que o Império começou em 1822, com a independência, né, havia um primeiro-ministro, mas só a partir de 1847. Chamava-se presidente do Conselho. Mas ele não era escolhido pelo parlamento. O que distingue o parlamentarismo do presidencialismo é essa delegação de poderes. Ou seja, o gabinete é escolhido pela maioria parlamentar. No Império não houve isso, porque nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E o imperador, tanto Pedro I quanto Pedro II, quanto durante o período da regência, exercia 2 desses poderes: o moderador e o executivo. Ele era, portanto, o chefe do executivo, o que não existe nos parlamentarismos modernos. O chefe de Estado nunca é chefe de governo. Um arremedo. Exatamente isso, um arremedo de parlamentarismo. Não é? Porque o imperador é quem nomeava e demitia livremente os ministros. E isso é função do executivo. Não era o primeiro-ministro quem fazia. Há uma particularidade. Num livro que foi escrito por um político da época, né, que se chama o conselheiro Francisco José Furtado, é uma biografia dele, do autor que se chama Tito Franco de Almeida, o imperador fez uma série de anotações. E chama a atenção numa dessas anotações, quando ele critica o fato do imperador Pedro II nomear e demitir os ministros,
ele chama atenção para a circunstância que diz, desde 1881, portanto, 8 anos antes de terminar o governo, ele abriu mão dessa prerrogativa. Ele chamava o presidente do Conselho e era o presidente do Conselho quem indicava a ele os ministros, mas era ele quem nomeava e era ele quem demitia. Portanto, não havia parlamentarismo. A segunda fase que nós tivemos um parlamentarismo, entre 1961, quando houve a renúncia do Jânio, e a crise política, e depois o plebiscito em 1963, houve uma experiência parlamentarista no Brasil. Né? Por que razão? Como solução para uma crise política. O João Goulart era vice-presidente do presidente que renunciou, Jânio Quadros. Ele estava viajando, estava na China, quando Jânio Quadros renunciou. E ele tinha certa oposição dentro das Forças Armadas, coisa que o Jânio não tinha. E como houve um risco de haver um conflito militar, porque os ministros militares do Jânio Quadros, que permaneceram, queriam impedir a posse do João Goulart, se negociou politicamente esse parlamentarismo. Mas funcionou durante um pequeno período. Houve vários gabinetes, né? O primeiro deles presidido pelo Tancredo Neves, o primeiro-ministro. O segundo, a Câmara não aprovou, que era do Santiago Dantas, e veio o Brochado da Rocha, depois vieram outros. Então foi um período muito conturbado, não foi uma boa experiência para o Brasil. Né? Os países parlamentaristas têm longa e vasta experiência de parlamentarismo. Os regimes presidencialistas, como é o caso do Brasil, nos Estados Unidos, que nunca experimentaram, né, não existe essa tradição. E, portanto, é um regime de operação muito mais difícil do que o presidencialismo. Há mais de 10 anos, 93, há 13 anos, tivemos uma tentativa de retorno. Inclusive, tivemos a oportunidade de escolher se nós queríamos continuar numa república, se nós retomávamos uma monarquia e se queríamos o parlamento ou o presidencialismo. Nós confirmamos a república e o presidencialismo. Isso foi bom para o país? Teria sido melhor se hoje nós tivéssemos um país parlamentarista? Olha, as dúvidas, o se, né, já dizia o maior historiador do século XX, que foi o Arnold Toynbee, o se não cabe na história. Porque se fosse possível algo na história, evidentemente que as pessoas poderiam engarrafar Paris, botar dentro de um garrafa e levar para casa. O se não existe. Né? É muito arriscado nós falarmos sobre o passado se tivesse acontecido de forma diferente. Não é? Aquele passado que não existiu, ou a expectativa de um regime que não existe, chama-se utopia. E do que não existe, chama-se ucronia. Então, nós não sabemos o que aconteceria no Brasil se tivéssemos parlamentarismo até hoje. Podíamos ter uma nova crise, como tivemos em 1962, que levou ao fim do parlamentarismo. Né? Poderíamos também ter nos adaptado a ele e termos continuado até hoje. Mas isso é uma questão subjetiva que só os futurólogos do passado é que poderiam esclarecer. A prática de governo que se vê no Brasil é uma prática de governo que às vezes não consegue manter limites ou separados aspectos políticos de aspectos administrativos. Não raro, o governo brasileiro confunde política com administração. Isso é uma característica do presidencialismo? Ele favorece essa invasão, digamos, da seara política na administrativa e vice-versa? Não, isso pode ocorrer em qualquer regime. É mais difícil que ocorra no parlamentarismo. Por que razão? Porque no parlamentarismo os gabinetes mudam com mais frequência. E mudando os ministros não muda a burocracia. No caso do Brasil é diferente. Né? Essa mudança ocorre com mais frequência e quando muda os presidentes muda a burocracia. Isso chama-se aparelhamento do Estado pela prática da política. Né? Você pegar seus correligionários de partido e colocar no governo. Nós já padecemos muito por isso e continuamos a padecer, inclusive. Né? Mas isso é uma prática que pode, eventualmente, ocorrer também no parlamentarismo. Isso é uma questão de cultura cívica e de cultura política. Temos agora a pergunta do José Fernandes. Professor Tassiano, no presidencialismo é possível governar sem ter a maioria no parlamento? É possível. Há muitos anos no Brasil, se nós pegarmos os últimos anos para cá, se pegarmos inclusive desde o período do Jânio Quadros, não é?
nenhum partido, só houve um pequeno período durante o governo Dutra em que um partido só tinha a maioria, que era o PSD. De lá para cá, nenhum partido teve maioria no Congresso. Isso chama-se, atualmente os cientistas políticos chamam isso de presidencialismo de coalizão. Para que se tenha uma ideia, no atual governo, né, deste ano que nós estamos, a legislatura começou em 2003, o partido com maior representação na Câmara tinha 18,9%, menos de 19% das cadeiras. Ora, para aprovar qualquer coisa na Câmara é preciso pelo menos metade mais 50% mais 1. Um partido que tem 19% não consegue governar. E o que ele precisa fazer? Aquilo que se chama coalizão de governo. Quando essa coalizão de governo existe e é negociada politicamente, o governo pode funcionar, ainda que com alguma precariedade. Quando ele não consegue negociar politicamente, verifica-se o escândalo que nós vimos, né? Que é o escândalo do Mensalão. A necessidade de se cooptar por outros meios que não a negociação política. Professor, para essa aula nós escolhemos, foi indicado John Locke como nosso personagem. Qual é a importância dele para o nosso estudo de hoje? Bom, é preciso lembrar que antes de John Locke, em inglês como ele, há o filósofo do Estado contemporâneo, que é Thomas Hobbes. Locke é o teórico da divisão dos poderes do Estado. Foi ele quem elaborou a concepção de dividir os poderes antes de Montesquieu, né? Qual é a diferença entre Locke e Hobbes? Hobbes é um contratualista que explicava o surgimento do poder do Estado como um contrato que a sociedade fazia, que a sociedade civilizada fazia, para entregar o poder a alguém que garantisse a todos a sua independência e superar, assim, o Estado pré-civilizatório, em que manda o mais forte. E aí o mais forte seria o Estado estabeleceria essa ordem. Então, o pressuposto fundamental da filosofia dele é a ordem, a liberdade do cidadão. Ao passo que, de Locke, há mais do que o pressuposto da liberdade, também o suposto da propriedade. É isto que separa Locke de Hobbes. E é esse pressuposto da liberdade com respeito à propriedade que foi o lema da Revolução Francesa, que é a ascensão da burguesia ao poder, né? E o fim da sociedade estamental, dividida entre nobreza, clero e aristocracia. E passaram, a partir do momento em que a Revolução Francesa consagra a subida da burguesia ao poder, nós passamos a ter sociedades de classes e não mais sociedades estamentais. Professor, para encerrar nossa aulinha de hoje, o que tem de aperfeiçoar o presidencialismo brasileiro? Muito, muito e muito. O presidencialismo brasileiro tem pouco mais de 100 anos. Começou em 1889. É um presidencialismo relativamente jovem num país relativamente velho, porque nós não somos um país jovem. Nós começamos o nosso processo civilizatório com a descoberta, com a colonização, etc. Há outros países muito mais jovens do que nós. É preciso lembrar que a Alemanha, por exemplo, é um Estado unificado a partir de 1870, quando o Brasil já tinha governo independente há muito tempo. A Itália, em 1880, são, portanto, nações unificadas muito mais jovens do que o Brasil, sob aspecto político. Mas as práticas do presidencialismo brasileiro foram muito deturpadas. De que maneira? Primeiro, com o controle do parlamento pelo executivo. Algo que ainda se verifica hoje, em menor escala, mas ainda se verifica. Por quê? Para que o regime representativo seja efetivamente representativo e prevaleça a liberdade, há 4 requisitos. As eleições têm que ser periódicas, elas têm que ser livres, têm que ser competitivas e o mínimo de manipulação possível. Por que se diz um mínimo de manipulação e não sem nenhuma manipulação? Porque há hoje outras formas também democráticas de se manipular. A televisão, os meios de informação, etc. manipulam, mas essa é a manipulação aceitável. O que não se aceita é a manipulação política. Então nós precisamos aprimorar os nossos mecanismos, o nosso sistema eleitoral. E algo mais importante do que isso, os sistemas políticos é um conjunto de subsistemas. Se um deles não funciona bem, os demais também não funcionam. O que se chama de distonia
entre os sistemas ou entre os poderes. É isso que nós temos que aperfeiçoar. Definirmos de antemão que sistema queremos, que forma de governo queremos e que forma de Estado queremos. Definido isso, evidentemente, fica muito mais fácil a administração do processo político. Chegando no finalzinho da nossa aula, é hora de mostrar as nossas dicas para os seus estudos complementares. E com as dicas de estudo, a gente se despede. Encontramos você na próxima aula. Tchau, professor. Tchau, até a próxima aula.